Olá, começa agora pelo canal Amigos de Nosso Lar, os Pensadores Espíritas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que as vibrações de amor e paz do nosso Mestre Jesus estejam conosco, que possamos realizar um programa à luz da doutrina espírita que venha nos esclarecer para vivermos cada vez melhor aqui na Terra. Os Pensadores Espíritas vai ao ar, ao vivo, toda quarta-feira, às 20h. Portanto, você pode participar do nosso programa, que está sendo transmitido pelo YouTube. Basta você enviar a sua mensagem, que teremos a maior alegria de recebê-la. Os Pensadores Espíritas é um programa que foi idealizado para destacar aqueles que estudaram o Espiritismo, viram a sua aplicação, as suas consequências, e, através dos seus estudos e das suas vivências, nos legaram um patrimônio muito importante de livros, de obras literárias que nos acompanham pelos dias de hoje e vão nos acompanhar por todo o sempre. E em cada programa, nós trazemos sempre 2 pensadores espíritas, sempre 2. Primeiro bloco dedicado a um, segundo bloco dedicado a outro. De cada pensador espírita que trazemos, destacamos por programa uma das suas obras. O que quer dizer que nós temos pensadores espíritas que vão comparecer ao nosso programa bem mais de uma vez, porque nos deixaram uma obra literária extensa. E trazemos aqui não apenas autores espíritas nacionais, mas também estrangeiros e de todas as épocas. Basta que eles tenham deixado material publicado, principalmente no formato livro, para que possamos, então, destacá-lo aqui no programa. Vamos, então, colocar na tela a nossa apresentação para que você possa acompanhar e saber que hoje vamos destacar a vida, a obra e o pensamento de Pedro de Camargo e Dora Encontre, 2 espíritas brasileiros. Pedro de Camargo, que já está de retorno à pátria espiritual, e a Dora Encontre, que ainda se encontra conosco, realizando os seus estudos e a sua produção literária. Mas vamos começar com Pedro de Camargo. Você está vendo aí no slide que, entre parênteses, está escrito Vinícius. É porque Pedro de Camargo assinou boa parte dos seus textos com esse pseudônimo, Vinícius. Então, ele é muito conhecido por Vinícius, ou Pedro de Camargo Vinícius. Ele é natural de Piracicaba, lá no estado de São Paulo, tendo reencarnado em 7 de maio de 1878, portanto, ainda no século XIX e na monarquia brasileira, ainda no Império Brasileiro. E veio a desencarnar em São Paulo, capital, em 11 de outubro de 1966. Vamos conhecer um pouco da vida e da obra do Pedro de Camargo. Ele, portanto, veio lá de Piracicaba, onde ele era comerciante, mas ao mudar para São Paulo, ele se manteve como comerciante, ou seja, ele era dono de uma loja comercial em Piracicaba e transfere essa loja para a capital paulista. Mas foi lá em Piracicaba que Pedro de Camargo conheceu o espiritismo e ele fez parte do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Há uma curiosidade do seu trabalho, que não está, inclusive, aí no slide, mas ele chegou a ser vereador lá em Piracicaba. E não deu muito certo, porque ele fez uma declaração que, para os políticos, é extremamente polêmica,
porque ele disse que não ia seguir as diretrizes do partido político, mas sim a sua consciência e a verdade. E é claro que acabou entrando em choque com o próprio partido pelo qual ele havia sido eleito. Em São Paulo, capital, Pedro de Camargo não parou de trabalhar. Além de comerciante, ele logo se engajou no movimento espírita da capital, né, do movimento espírita paulistano, e ele contribuiu muito com a FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde ele, inclusive, organizou os cursos de estudo do Evangelho, chegou a dirigir o jornal O Semeador, que é um jornal da própria federação, e, em seguida, ele participou da criação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Pedro de Camargo sempre teve um ideal ligado à educação, e ele considerava que o espiritismo era uma doutrina de educação, e, através da criação da USE, ele e demais companheiros fundaram o Instituto Espírita de Educação, que manteve a escola Hilário Ribeiro. Depois, o Instituto conseguiu sede própria no bairro do Itaim Bibi. Então, ele se dedicou bastante à educação, inclusive nos seus escritos. Pedro de Camargo participou, em 1949, da reunião na Federação Espírita Brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, que deu origem à criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. A ata que criou o CFN, depois ficou conhecida como Pacto Áureo. Pedro Camargo adorava escrever e escreveu muito. Ele foi um grande colaborador dos jornais e revistas espíritas durante toda a sua vida e deixou vários livros publicados. E nós vamos ver agora, no próximo slide, uma curiosidade em torno da sua produção literária, mas eu acho que você vai perceber que curiosidade é essa. Mas vamos lá. Pedro de Camargo nos deixou os livros Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, O Mestre na Educação, Em Busca do Mestre, Nas Pegadas do Mestre e Na Escola do Mestre. Percebeu qual é a ligação entre esses livros? Todos eles têm no seu título a palavra mestre. É porque Pedro de Camargo foi um grande estudioso do Evangelho à luz do Espiritismo. E tanto os seus escritos quanto as suas palestras, ele sempre tentava envolvê-las com essa temática do Evangelho. Aliás, aqueles que tiveram o prazer de ouvir Pedro de Camargo dizem que ele tinha realmente uma oratória cativante, que magnetizava o público ouvinte. Então, ele tinha uma ligação muito grande, não apenas com a educação, mas também com o Evangelho. E ele soube, como ninguém, unir a educação com o Evangelho com a educação. Nós já trouxemos Pedro de Camargo aqui no programa e destacamos dele o livro O Mestre na Educação. Hoje, vamos destacar uma outra obra dele e escolhemos, então, trazer o seu livro Em Torno do Mestre, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira, ou FEB Editora. Vamos, então, agora conhecer essa obra, porque conhecendo a obra, nós vamos conhecer o pensamento do Pedro de Camargo. Nós vemos, então, na sua apresentação, que ele procura nessa obra, com mensagens claras, oferecer os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, para que possamos estar em torno do Mestre, saciando nossa fome de justiça e paz. Por meio de 135 mensagens,
O objetivo do autor é tornar o Evangelho acessível a qualquer pessoa. Sua narrativa fundamenta-se na razão e no sentimento, auxiliando o leitor a caminhar na direção da luz e do bem. É um livro para a cabeceira da cama, para a reunião do Evangelho no lar, ou ainda para ser utilizado nas exposições doutrinárias. Parte dos textos que compõem o livro Em Torno do Mestre, eles foram publicados na imprensa espírita. Depois, o Pedro de Camargo os reuniu para compor a obra. Por isso, nós temos 135 capítulos, é isso mesmo. Mas muitos deles são curtos, ocupando apenas uma página. Mas, de qualquer maneira, o livro tem um certo volume por causa desse conteúdo. E ele trabalha a mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo, mas numa linguagem bastante acessível e que toca tanto a nossa mente quanto o nosso coração. Ou seja, ele trabalha ao mesmo tempo a razão e o sentimento. Vamos conhecer, então, esse conteúdo, ou pelo menos parte dele, porque não iríamos aqui fazer slides e mais slides trazendo todos os títulos dos capítulos que compõem o livro Em Torno do Mestre. E ele dividiu o livro em duas partes. Na primeira parte, destacamos então alguns temas: amar o próximo, causas e efeitos, Deus, justiça, evolução, educar, fé, esperança e caridade, humildes de espírito, Jesus e o seu Natal, não julgueis, paciência não se perde, quem é meu próximo e renúncia. Os capítulos estão em ordem alfabética, no índice, não no conteúdo da obra. Aliás, é mais uma curiosidade da publicação desse livro. Então, o índice dos temas está na ordem alfabética. Mas quando você começa a ler os temas, você vai perceber que no seu miolo eles não seguem a ordem alfabética que está lá no índice. Então, esses são temas da primeira parte do livro. Na segunda parte, nós vamos ter temas como crer sem ver, egoísmo, filosofia da felicidade, inteireza do cristianismo, justiça, luz do mundo, mistérios do amor, não temas, olhos de ver, palavra de Jesus, suprema lei, tudo é bom, entre outros. Já que o livro é composto de 135 temas e trouxemos aqui apenas uma amostragem desses temas que são abordados por Pedro de Camargo. Vamos então agora passar a palavra a ele, porque o programa tem por finalidade destacar o pensamento do autor. Então, precisamos agora olhar para o conteúdo da obra. E é muito conteúdo, mas nós vamos fazer 2 destaques. Primeiro já está aí na tela. Vamos à sua leitura. As virtudes, esta ou aquela, fazem parte de uma certa riqueza, cujo valor imperecível Jesus encarece sobremaneira em seu Evangelho, sob estas sugestivas palavras: granjeai aquela riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói, o tempo não consome e a morte não arrebata. Tais bens são, por sua natureza, inacessíveis às contingências da temporalidade e não podem, portanto, desaparecer em hipótese alguma. Constituem propriedade inabalável e legitimamente adquirida pelo espírito, que jamais a perderá. Bom, vamos
compreender essa fala de Pedro de Camargo, o Vinícius. Ele está aqui trazendo para nós um dos ensinos de Jesus, quando o Mestre nos solicita para desenvolvermos, conquistarmos, não exatamente riquezas materiais, mas riquezas espirituais, que são as virtudes, não importa qual seja. Então, desenvolver a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade e assim por diante. Por quê? Porque as virtudes se tornam uma riqueza do espírito e que não tem nada a ver com as coisas materiais. O dinheiro pode ser roubado, ele pode acabar. A roupa guardada, a traça pode roer. Pode chegar uma hora em que, apesar de acumularmos muitos bens materiais, mas a morte vai nos levar e os bens não vão nos acompanhar. Ou seja, o que Jesus quis dizer é que precisamos fazer esforços nesta existência, não exatamente apenas para acumular bens materiais, mas para desenvolver os bens espirituais, através do amor, da caridade, do autoconhecimento e da autoeducação, desenvolvendo as virtudes que nos pertencem, estão conosco em potência, em germe, desde o ato da criação divina. E Pedro de Camargo nos lembra aqui no final do texto que as virtudes constituem propriedade inabalável e legitimamente adquirida pelo Espírito. E o Espírito jamais perderá as virtudes que desenvolveu, porque elas passam a pertencer ao seu patrimônio espiritual, moral, psíquico. E todos nós somos espíritos. Não podemos cansar de falar nisso. Estamos aqui na Terra de passagem. Então, não temos que usar todas as nossas energias, as nossas forças, apenas do ponto de vista material. A nossa realidade é a espiritual. E nada que é da matéria nos acompanha no mundo espiritual, no depois da morte. Então, Pedro de Camargo, à luz do Espiritismo, liga o ensino de Jesus com o ensino do Espiritismo da imortalidade da alma. E aí, é claro, nós conseguimos compreender exatamente o que Jesus quis nos ensinar. Bom, esse é o primeiro texto em destaque do livro Em Torno do Mestre. Vamos a um segundo texto. Não pode haver progresso integral sem renúncia. A obra do aperfeiçoamento do nosso espírito é urdida de renúncias sob aspectos multiformes. Não há caráter consolidado que se não funde numa série de renúncias. Quem não sabe renunciar jamais fixará as bases seguras de sua evolução. Renunciar é vencer. Vencer é viver. A redenção é impraticável, fora da órbita das renúncias. Só nesse ambiente o espírito conquista a liberdade e firma o seu império. Então, são palavras de Pedro de Camargo, o Vinícius, no seu livro Em Torno do Mestre. Então, ele afirma taxativamente que não pode haver progresso, ou seja, nós não vamos chegar à perfeição se não soubermos renunciar. Ou seja, se não soubermos abrir mão daquilo que queremos, se não soubermos abrir mão do egoísmo, do orgulho,
da vaidade, da hipocrisia. É preciso saber renunciar a favor do bem coletivo. Porque se olharmos só para o nosso bem, estaremos sendo egoístas. E, se mantemos o egoísmo, é claro que não temos como fazer a nossa formação do caráter, que é um processo educacional. Então, ele nos alerta: quem não sabe renunciar a si mesmo não vai conseguir dar passos firmes no seu progresso, na sua evolução. E renunciar é vencer. Sim, vencer a si mesmo, vencer o mundo e viver mais plenamente. Então, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa entrada no chamado Reino dos Céus, ou em outras palavras, o nosso retorno de forma mais equilibrada e feliz ao mundo espiritual depende das renúncias que realizamos aqui na Terra. E lembrando que isso será um patrimônio também do Espírito. Assim como as virtudes que vimos no texto anterior, as renúncias serão levadas em conta para o progresso do Espírito. Não é fácil renunciar, isso é verdade. E nem o nosso Vinícius está dizendo isso, mas ele está lembrando que precisamos ter a força de vontade de renunciar a nós mesmos a benefício dos outros. Porque é estar com isso dentro da lei de amor, na prática, na vivência da lei de amor. Então, trouxemos aqui para nós hoje, primeiro destaque, o Pedro de Camargo, o Vinícius. Vamos aqui voltar os slides, porque dele nós aqui destacamos o livro Em Torno do Mestre, publicação da Federação Espírita Brasileira. Recordando, então, que o nosso Vinícius reencarnou lá em Piracicaba, São Paulo, em 7 de maio de 1878, despediu-se de nós, retornando à pátria espiritual, em São Paulo, capital, em 11 de outubro de 1966, deixando para nós 6 livros: Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, O Mestre na Educação, Em Busca do Mestre, Nas Pegadas do Mestre e Na Escola do Mestre. E hoje destacamos, então, o livro de sua autoria, Em Torno do Mestre. Como o nosso Pedro de Camargo, Vinícius, nos deixou mais algumas obras, ele vai retornar ao nosso programa proximamente. É só você ficar aí nos acompanhando. Vamos, então, agora abrir a segunda parte do programa para destacar o outro pensador espírita que trouxemos e que tem ligação com Pedro de Camargo, o Vinícius, porque Pedro de Camargo foi muito ligado à educação, embora ele não tivesse uma formação específica nessa área. E o nosso pensador espírita, que vem agora, é totalmente ligado à educação, porque é uma educadora, uma pensadora espírita. Nós vamos trazer, a partir de agora, Dora Encontre, que está conosco, ela que vive, que nasceu em São Paulo, capital, atualmente ela vive em Bragança Paulista, né, lá no estado de São Paulo, que é próxima à capital. Dora Encontre é mestre e doutora em filosofia da educação, fez toda a sua formação pela USP, a Universidade de São Paulo, e também ela fez especializações na Europa, especificamente na Alemanha, inclusive ela é considerada uma das experts em Pestalozzi, esse grande
e educador da humanidade. Dora Encontre fundou a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Lançou, no início dos anos 2000, os congressos de pedagogia espírita. Atualmente, ela coordena a Universidade Livre Pampédia, e ela já tem mais de 40 livros publicados em 3 áreas principais. A área da educação, não podia deixar de ser, na área da filosofia e na área da espiritualidade de uma forma geral. Ela está à frente também da editora Comênios. Então, tem um trabalho muito grande já realizado. Das suas obras publicadas, destacamos as que estão aqui no slide. A Educação da Nova Era, Pestalozzi, Educação e Ética, A Educação segundo o Espiritismo, Pedagogia Espírita, Para Entender Allan Kardec, Vivências na Escola, Deus, Filosofia, Construindo o Pensar, A Arte de Morrer, Jeitos de Crer, Francisco, o Pobre Rico de Assis, entre outras obras. Dora Encontre também já participou do nosso programa. Na oportunidade, nós demos destaque à sua obra A Educação segundo o Espiritismo. E deliberamos para hoje continuar a destacar as suas obras ligadas à educação. Hoje nós vamos trazer um livro dela que é, na verdade, pouco conhecido, porque ele surgiu não exatamente para ser um livro. Você vai entender isso a partir de agora, porque vamos destacar o seu livro Pedagogia Espírita. Vamos no próximo slide compreender o que eu estou dizendo, porque vamos conhecer a história dessa obra e, claro, a sua finalidade, o seu conteúdo principal. Pedagogia Espírita, na verdade, é a tese de doutorado da Dora Encontre na Universidade de São Paulo. Ou seja, a obra surgiu não para ser um livro. Ela foi escrita como uma tese para finalização do curso de doutorado em filosofia da educação. Na sequência, porque o conteúdo da tese foi considerado muito importante, ela, então, transformou esse conteúdo no formato livro, surgindo, então, essa obra, Pedagogia Espírita. No livro, ela resgata com brilho a força do argumento do espírito no mundo acadêmico, mostrando a evolução do pensamento educacional e a visão do espiritismo sobre esse processo de formação do homem e da humanidade. Traz ao leitor, igualmente, a figura de importantes educadores espíritas e sua obra, e também os fundamentos da pedagogia espírita e sua aplicação. Então, tudo isso o leitor vai encontrar no livro Pedagogia Espírita. Vamos conhecer agora melhor o seu conteúdo. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte dedicada ao tema A Emersão de um Paradigma. Na segunda parte, ela trata das heranças e abordagens. E na terceira parte, ela estuda a pedagogia espírita. São muitos os temas abordados nessas 3 partes. Então, destacamos, neste slide e no próximo, alguns temas abordados pela Dora Encontre nessa obra. Então, nós temos o Espiritismo e o século XIX, o espiritualismo e o materialismo, o ser e o nada, a espiritualidade humana, o paradigma do espírito, a doutrina socrático-platônica,
Cristo Pedagogo, o Cristianismo Libertário, Rousseau e a Liberdade, Pestalozzi e a Pedagogia do Amor, de Rivaio a Kardec, As Revelações Espirituais, Um Novo Conceito de Criança, Eurípides Barçanufo, o Educador, Anália Franco, a Ativista Social, Tomás Novelino, o Herdeiro, e encerra o livro publicando o Manifesto da Pedagogia Espírita. Vamos destacar aqui, embora não esteja no slide, que ela trata não apenas de Eurípides Barçanufo, Anália Franco e Tomás Novelino. Ela traz também Herculano Pires, Pedro de Camargo, o nosso Vinícius, entre alguns outros educadores espíritas, em que ela, então, destaca pelas suas ideias e pela sua contribuição. Então, são temas vastos, em que ela dá muitas explicações, traz muitas questões históricas, muitos educadores, filósofos, enfim. Então, é uma obra de fôlego, com bastante conteúdo, mesmo porque, antes de ser livro, essa obra foi a tese de doutorado que ela apresentou na universidade. Bem, nos resta agora trazer o conteúdo, os textos, para conhecer o pensamento da Dora Encontro. Antes de fazer isso, quero aqui fazer um esclarecimento que o programa Os Pensadores Espíritas tem por finalidade destacar aqueles que estudaram o Espiritismo, fizeram a sua compreensão, tiveram o olhar para a aplicação do Espiritismo e suas consequências para o ser humano e a humanidade, e, a partir disso, nos legaram obras literárias, livros. Nós não estamos aqui no programa para discutir o pensador. Naturalmente que, ao destacarmos este ou aquele, não estamos aqui dizendo que concordamos totalmente com o autor, com todas as suas ideias, porque o espírita precisa manter sempre o senso crítico em ação, mas sabendo debater as ideias, não as pessoas, porque são coisas completamente diferentes. Por que estou fazendo este preâmbulo? Conheço pessoalmente a nossa querida Dora Encontre, e muitas pessoas dentro do movimento espírita a consideram polêmica. Nem todo mundo concorda com as suas falas, com a sua visão sobre o espiritismo. E devo confessar aqui que trago com muita alegria, com muito prazer a Dora Encontre, mas que também não concordo totalmente com o pensamento dela. Mas isso é muito natural. E nada tem a ver isso com este livro específico, Pedagogia Espírita, em que ela nos entrega um estudo realmente muito bom. Então, façamos essa ressalva. Discutir ideias, divergir nas ideias, é natural, mas sempre fraternalmente. Mas nunca confundir a discussão das ideias com as pessoas que têm as ideias. Muito bem. Depois disso, então, podemos ir para o conteúdo. Vamos trazer o texto de Dora Encontre. Por exemplo, nesse destaque, a infância é um momento privilegiado no processo pedagógico do espírito imortal. Por isso, disse Jesus: vinde a mim os pequeninos, e convivia amorosamente com as crianças, para
escândalo dos discípulos. Trata-se de um instante existencial em que o educador pode fazer apelo à vontade livre do espírito encarnado, ao mesmo tempo impregnando suas impressões de estímulos positivos, de apelos afetivos e de orientação segura. O ser está dormente o suficiente para estar esquecido de suas experiências mais fortes do passado. A infância é bênção divina. É, de fato, um momento privilegiado para o espírito reencarnante. E aprendemos em O Livro dos Espíritos, e Dora Encontre está aqui ressaltando, que é nesse período da infância que o espírito fica mais maleável às impressões, às orientações, aos exemplos dos encarregados da sua educação, em especial os pais, porque os pais possuem a missão de educar os filhos. Por isso é preciso dar cargas de amor, de afeto, ter convivência com as crianças. E Dora Encontre lembra que é nessa convivência que podemos impregnar suas impressões de estímulos positivos, e podemos fazer a esse espírito apelos afetivos e dar-lhe uma orientação segura, ou seja, uma orientação moral, que, aliás, tem faltado muito aqui na nossa humanidade. É um espírito imortal, reencarnado, que já teve outras existências, mas no período da infância, essas outras existências estão meio adormecidas, para que justamente o espírito, num corpo frágil, possa receber, então, a influência dos educadores, que devem corrigir as suas más tendências e potencializar as suas virtudes. Então, essa é a visão que a Dora Encontre está nos trazendo, nessa sua fala, no livro Pedagogia Espírita, que tem toda a base naquilo que os espíritos superiores nos ensinam sobre a criança e a infância, ensinos esses que estão em O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, assinada por Allan Kardec. Vamos a mais um destaque do texto de Dora Encontre, da obra Pedagogia Espírita. Sendo a corporeidade apenas uma instância existencial do homem, embora necessária a ser valorizada e assumida, o ser existe além das dimensões físicas e visíveis, porque se expande em espírito no tempo e no espaço. No tempo, porque em seu íntimo carrega um passado histórico denso a se manifestar em lembranças, intuições, tendências, impulsos, conhecimentos inatos, experiências já adquiridas. No espaço, porque está em permanente contato extrasensorial com outros seres desencarnados. Bom, nesse texto, Dora Encontre está ressaltando a realidade do espírito imortal e reencarnado que somos. Ela não está aqui desvalorizando o corpo, o soma, não, porque vivemos através do corpo orgânico. Dependemos do desenvolvimento desse corpo e da plenitude dos seus órgãos. Estamos num planeta ainda muito material. Então, nós vivemos através do corpo orgânico a vida física, material. Então, precisamos saber cuidar do corpo.
com toda certeza. Entretanto, ela nos lembra que o Espiritismo nos diz e nos demonstra que somos mais que o corpo, que temos o potencial de ir além do corpo, porque somos espíritos ou almas e podemos transcender os 5 sentidos do corpo orgânico. E mais, ela nos lembra aqui que o Espiritismo nos ensina que já tivemos outras existências. Nessas outras existências, tivemos as nossas vivências, as nossas experiências, a aquisição de conhecimentos, realizamos aprendizagens. Por isso que a criança, que é um espírito imortal, reencarnado, possui, sim, lembranças, intuições, tendências, impulsos, conhecimentos e experiências, trazendo tudo isso justamente das vidas passadas, que todos nós já tivemos, e tudo isso vai se manifestando pouco a pouco, na medida em que o corpo orgânico cresce, se desenvolve e permite que o espírito se manifeste cada vez mais plenamente. Mas é justamente nessa hora que a educação deve surgir, deve fazer a diferença. E ela ainda nos lembra uma outra questão. Quando vamos dormir, ou seja, durante o sono, ou quando vamos descansar, tirar um cochilo, ou quando nos acostumamos a meditar, nós nos emancipamos parcialmente do corpo físico e vivemos a nossa realidade espiritual. Realidade espiritual que está à nossa volta, porque o mundo espiritual nada mais é do que uma outra dimensão do universo. Alguns autores, inclusive, dizem que o mundo espiritual é um universo paralelo ao universo físico. E não deixam de estar com a razão. Portanto, mantemos permanentemente o que ela chama aqui do contato extrasensorial com os espíritos que estão desencarnados. Nós somos espíritos encarnados. No mundo espiritual vivem os espíritos desencarnados, ou seja, que não têm mais o corpo físico, orgânico, que estamos sustentando aqui na Terra. E todos nós somos médiuns, isso já está lá em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A faculdade mediúnica é natural, pertence a todos os seres humanos, no maior ou no menor grau de sensibilidade. Mas todos, vez ou outra, captamos o pensamento dos espíritos, as intuições que nos são dadas. Às vezes sentimos um leve arrepio, um odor diferente que nos envolve. É a nossa ligação com a dimensão espiritual. Isso também influencia a educação. Então, vamos aqui voltar um pouquinho os nossos slides. Destacamos na segunda parte do programa Os Pensadores Espíritas, a pensadora, educadora e escritora espírita Dora Encontre. E da sua produção literária, hoje, trouxemos o livro Pedagogia Espírita. Então, na primeira parte do programa, nós conhecemos um pouco da vida, da obra e do pensamento de Pedro de Camargo, o Vinícius, destacando o seu livro Em Torno do Mestre. E na segunda parte fizemos a mesma coisa com a Dora Encontre, destacando o seu livro Pedagogia Espírita. E assim, nós estamos chegando ao final de
Os Pensadores Espíritas. Mas é o final desta edição, porque estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira para trazer mais 2 pensadores espíritas. Alguns que não ficaram tão conhecidos, ou que já desencarnaram há um bom tempo, e as suas obras, com o passar do tempo, ficaram um pouco esquecidas nas prateleiras. Mas é finalidade do nosso programa resgatar esses pensadores e suas obras. E, portanto, quem sabe nós não vamos lhe surpreender no próximo programa com os 2 próximos pensadores espíritas. O meu muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a transmissão do programa é feita no YouTube pelo canal Amigos de Nosso Lar e que você pode assistir todas as edições do nosso programa acessando esse canal. E aí você vai nas playlists, vai ver lá a playlist Os Pensadores Espíritas, é só clicar e todos os vídeos de todos os programas estarão à sua disposição. Você pode fazer isso acessando o canal Amigos de Nosso Lar e também o canal Orientação Espírita, ambos no YouTube. Bem, chegamos ao final. Que Jesus nos abençoe, que possamos continuar a nossa vida envolvidos em bons pensamentos, em vibrações de paz e de amor. O nosso muito obrigado, nossa gratidão aos pensadores espíritas, que, com Allan Kardec, vem desenvolvendo o espiritismo e nos esclarecendo cada vez mais para vivermos melhor e continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até semana que vem.